Basílica foi teatro do maior acontecimento espírita juvenil de todos os tempos, com a instalação no Teatro João Caetano, do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, levado a efeito de 18 a 25 de julho de 1948. Estiveram presentes todas as instituições espíritas, sociedades culturais e religiosas, autoridades civis e militares, deputados, senadores, vereadores e imprensa em geral. O locutor oficial do Congresso, Atlas de Castro, anuncia a abertura da cerimônia de instalação do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil. Seguiu-se o hino oficial das Mocidades Espíritas, Canção da Alegria Cristã, cantada pelas comissões, patrocinador e promotor e por toda a assistência que superlotou o teatro. O presidente de honra do Congresso, Dr. Arthur Lins Vasconcelos Lopes, dirige a palavra aos congressistas, fazendo entrega do certame à mocidade. O encerramento do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil teve lugar na Federação Espírita Brasileira, para onde acorreu verdadeira multidão. A mesa diretora dos trabalhos, da qual fazem parte o Dr. Lins Vasconcelos, presidente de honra, Wilson Wines, presidente, Olide Castro, Apolo Olivar Filho, Francisco Xavier Pereira, Mara Prieto Pérez. O Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas do Brasil, criado por deliberação plenária do primeiro Congresso. Aqui vemos os seus membros assinando o termo de posse. São todos elementos militantes da doutrina e foram escolhidos como prêmio aos seus esforços em prol da realização do maior certame de todos os tempos no Brasil e no mundo. O presidente de honra do Congresso, Dr. Arthur Lins Vasconcelos Lopes, recebe o diploma conferido à Federação Espírita Brasileira. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à 20ª Conferência Estadual Espírita. Assistindo ao vídeo em que me vi no Congresso da Juventude, do qual tive a honra de presidir, tantas lembranças me ocorreram. Veio-me à mente todas as dificuldades vencidas para que pudéssemos estar todos reunidos esta noite. Foram dores e contratempos, noites mal dormidas, mas teve também o outro lado. Quantos amigos, quantas pequenas alegrias nas mínimas vitórias e, sobretudo, a presença constante de Deus ao nosso lado. Eu gostaria de levar os senhores em curta viagem no tempo para que possam entender a real importância deste momento em nossas vidas. Hoje, não conseguimos imaginar o Espiritismo sem um movimento espírita unificado, mas nem sempre foi assim. Em seus primórdios, a Federação Espírita Brasileira congregava pequeno grupo de indivíduos, que logo se associavam às sociedades de capitais e interior do país, sob os auspícios de Ismael, luminoso espírito responsável pelos elevados compromissos daquela federativa. Não tardou e federativas estaduais começaram a aparecer por todo o território nacional. Esses novos organismos levaram à Casa Máter sua adesão, recebendo em troca orientação discreta e segura. Logo, esses novos núcleos do Espiritismo passaram a ansiar por se conhecer melhor, intercambiando os estudos da prática e dos frutos da doutrina, e com o objetivo de auxiliar nesse processo, federativas do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo inauguram o Congresso da Unificação Espírita, inaugurado a 31 de outubro de 1948. Deus, sempre presente, nos deu então a noite do acaso. No dia 2 de outubro de 1949, no Rio de Janeiro, prestes a completar um ano da reunião da unificação, congressistas brasileiros e estrangeiros queriam coordenar o segundo Congresso Pan-Americano Espírita. Tendo sua noite livre, dirigiram-se à Cinelândia. Sentaram-se nos bancos da Praça Floriano, em frente ao Teatro Municipal. Lá, coincidentemente,
os mesmos coordenadores daquelas federativas, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, se encontraram por acaso, todos voltados aos assuntos da unificação. O que mais nos chamou a dita atenção é de que éramos 12 homens se encontram por acaso para resolver assunto de tamanha importância à doutrina de Jesus. Todos nós sabemos que o acaso não existe. E no dia seguinte, em reunião, o espírito do Guilom Ribeiro, que havia sido presidente da Federação Espírita Brasileira, manifestou-se, orientando-nos que procurássemos os dirigentes da FEB, para que pudessem auxiliar a concretizar os nossos objetivos. Então, no dia 5 de outubro de 1949, mais precisamente às 16 horas, inicia-se o processo da unificação espírita brasileira. Assina-se o Pacto Áureo. Em 1º de janeiro de 1950, é criado o Conselho Federativo Nacional. A ideia da unificação nunca foi uniformizar ou ditar regras, mas sim não deturparmos os ensinamentos do ínsime codificador Allan Kardec, através da união dos espíritas, das instituições espíritas, fortalecendo assim o trabalho da disseminação do espiritismo. Mas naqueles tempos as notícias andavam de forma lenta. Nossos irmãos do Norte e Nordeste ainda não sabiam das notícias da unificação. Fazia-se necessário ir até eles. Criamos então a Caravana da Fraternidade, com Ari Casadio, Carlos Verdão Silva, Francisco Spinelli, Leopoldo Machado, Luiz Burgos Filho e eu. Novamente, os mesmos representantes daquelas federativas. E no ano de 1950, saímos da cidade do Rio de Janeiro. Foram 40 dias e 11 estados visitados. Passamos por federativas e centros espíritas. Demos auxílio aos ensinos do espiritismo e apoio aos trabalhos de assistência social. Naqueles tempos, nasceu o Evangelho no Lar. Toda vez que os caravaneiros se encontravam reunidos na casa dos amigos que nos hospedavam, realizávamos o Evangelho como forma de agradecer a Deus pelo pouso, pelos amigos e pelo trabalho realizado. Foram tempos de suor e lágrimas. Não posso dizer que tudo deu certo, que hoje estamos de fato unificados, mas posso dizer que valeu cada instante. E se fosse preciso realizarmos tudo novamente, para estar aonde estamos, com certeza faríamos tudo novamente. Para encerrar a minha fala esta noite, gostaria de relembrar o nosso Mestre Maior, Jesus. Pai Nosso, foram as primeiras palavras proferidas ao ensinar os seus discípulos a orar, esclarecendo que Deus é Pai comum à humanidade inteira, e nós, seus filhos, somos irmãos, e assiste-nos o dever recíproco da mais intensa fraternidade. E em nome dessa fraternidade, eu os convido a estarem conosco durante todo o nosso evento, e que os aprendizados aqui adquiridos possam ser levados para a vida inteira. Sejam todos bem-vindos à 20ª Conferência Estadual Espírita. E aqueles que não me conhecem, eu os convido a irem aos amigos da conferência, no espaço Lins de Vasconcelos. Muito obrigado.